Minutes ago, an explosion ripped through a hotel in central Baghdad, the headquarters for the UN. An update live in Baghdad. By far the most serious attack there's been since US troops took Baghdad. First this hour, terrorism in Baghdad. Right now, at least 14 people are dead, dozens more A bomb wounded. exploded directly below the office of its special representative here, Sergio de Mello. Este é o planeta Terra, um lugar bem interessante, formado por oceanos e continentes, onde vivem os seres humanos. Os seres humanos formaram grupos e se uniram em diferentes culturas. O tempo passou e esses grupos criaram as nações e os países como conhecemos hoje. Mesmo com tantas nações e países diferentes, existe algo que une todos os povos: os valores humanos. Mas afinal, o que são os valores humanos? Os valores humanos são os nossos alicerces, os nossos fundamentos, sejam eles morais, espirituais. São as qualidades que cada um possui, né, de acordo com a sua criação, de acordo com a sua educação. Muito embora a gente saiba que haja os valores universais, né, os valores humanos universais, como a solidariedade, a honestidade, a justiça, a ética. Na tentativa de garantir que os povos conseguissem viver em harmonia, em 1945 foi criada uma organização internacional chamada ONU, a Organização das Nações Unidas. E em 1948, a ONU discutiu e adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. As Nações Unidas foram criadas quando estava acabando a Segunda Guerra Mundial para ser o lugar onde os problemas mundiais poderiam ser enfrentados através do diálogo para evitar que se repetisse uma catástrofe global como a Segunda Guerra Mundial, onde morreram mais de 60 milhões de pessoas. E o valor principal desse momento pós-guerra foi justamente a dignidade da pessoa humana, né, que norteia a Organização das Nações Unidas, os tratados internacionais. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. É como se até então os nossos direitos ficassem resumidos ao território dos nossos estados, mas não houvesse assim, um organismo firme, estruturado internacionalmente para defender a pessoa humana. E o dia 10 de dezembro se tornou o Dia Mundial da Declaração dos Direitos Humanos. Para que os direitos humanos fossem assegurados, homens e mulheres do mundo inteiro juntaram-se à ONU com o mesmo propósito: a ação humanitária. Há no planeta, hoje, no mundo inteiro, há dezenas de milhões de pessoas que dependem da assistência humanitária para a sua sobrevivência. Assistência humanitária significa organizações, nós, as Nações Unidas, através das suas agências, fundos, programas, etc., que levam comida, que levam assistência sanitária, que levam educação em situações emergenciais. Então, a assistência humanitária significa isso, significa realmente a diferença entre a vida e a morte. Por uma coincidência muito bem-vinda, no mesmo ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nasce no Rio de Janeiro, Brasil, uma pessoa que seria muito importante na luta pelos direitos humanos. Chegou o momento de acompanhar a trajetória de Sérgio Vieira de Mello e o seu ideal de fazer do mundo um lugar melhor. Sérgio cresceu até a sua adolescência no Rio de Janeiro, filho de um diplomata brasileiro, então um rapaz da zona sul do Rio, que adorava tomar banho no arpoador. A trajetória do Sérgio é uma trajetória muito interessante. Ele, além de ser um humanitário, né,
e um funcionário público internacional, trabalhou na ONU durante mais de 30 anos, ele também se formou em filosofia e ele assumiu uma série de papéis ao longo da sua carreira, né, que fizeram diferença para as vidas de muitas pessoas, milhões de pessoas, na verdade. Os bons valores que sempre fizeram parte da caminhada do Sérgio foram os grandes motivadores, né, dessa sua jornada, essa sua jornada positiva, essa sua jornada garantista. E os bons valores, né, com hábito constante, eles se tornam virtudes. Just how you came to be High Commissioner. Oh my God, but you realize I can't summarize 34 years in 3 minutes. That's a huge theme, because you're asking me to recount my life. But I suppose it's intended to be inspirational, right? Absolutely. A carreira dele se confunde com todas as crises humanitárias, as maiores intervenções da ONU no período entre, digamos, desde o começo dos anos 70 e o começo dos anos 2000. Hi, good afternoon. My name is Sergio Vieira de Mello. I'm Brazilian and I'm presently United Nations High Commissioner for Human Rights. I joined the organization at the age of 21, believe it or not, just out of university. I was lucky to have served in East Pakistan, Cyprus, South America, Bosnia, Lebanon, Cambodia, Kosovo, and from there, East Timor. This organization is the best opportunity you have in your life of achieving your dreams. O que aconteceu em Bangladesh é fruto direto do fim da Segunda Guerra e do processo de descolonização. Então, aquela região toda era uma colônia da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Então, quando o Reino Unido decide sair, né, quer dizer, aquela região se divide em 2 estados, né, a Índia, com a maioria da população hindu, e o Paquistão, a maioria de população muçulmana. Né? E foi uma das primeiras missões que o Sérgio foi, nesse caso, motivado, claro, por conhecer como é que é o contexto de uma operação humanitária numa situação de guerra, né? Mas também preocupado com a catástrofe humana. Né? Abriu para ele, digamos, outra visão do mundo, porque não era mais a teoria, não era mais o que se podia ler num livro ou ver num documentário, mas era tocar a vida dura, difícil das pessoas, realmente na sua situação mais complicada, mais extrema, mais realmente de sobrevivência, de falta de tudo, até de perspectivas. Então, o Sérgio vai participar desse esforço da ONU de manter essas pessoas vivas, né, enquanto o conflito não se resolve. Né? Quando Bangladesh se torna independente, essas pessoas se tornam cidadãos de Bangladesh. Never forget the real challenges and the real rewards of serving the United Nations are out there in the field, where people are suffering, where people need you. Em sua atuação, Sérgio pôs em prática uma equação que define muito bem o trabalho humanitário. A soma dos valores mais os direitos humanos seria igual a um mundo melhor. E acho que a solidariedade, ela sem dúvidas é um pouco disso. É você se doar, é você se colocar no lugar do próximo. E as missões internacionais, elas precisam ser repletas desse valor da solidariedade. É o que motiva as ações internacionais, as ações humanitárias. At midnight on June 25th, 1975, Mozambique becomes independent. The Portuguese flag is lowered, making it Africa's 43rd independent state. Então, mais do que simplesmente salvar vidas, né, em Moçambique o Sérgio estava participando em tempo real da criação de um novo país sem um precedente. Né? Moçambique era colônia fazia 4 séculos. Né? Mas digamos que ele demonstrou a mesma coragem que ele demonstrou em Bangladesh, lá em Moçambique, e com bons resultados. Né? O novo Estado aparece, né, nos anos 70. Declaração dos Direitos Humanos, artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade.
O Camboja ele foi bombardeado pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã e o Camboja ele é um governo apoiado pela China, no período que a China rompeu com a União Soviética, nos anos 60, com Mao Tse-tung. Então, o Camboja ele se torna um Estado socialista, com um regime socialista bastante radical e que perpetrou, né, um dos grandes genocídios do século XX, que foi o regime do Khmer Vermelho. Então, a ONU monta a sua maior operação até então na história, em 92, que é a UNTAC, no Camboja, 40 mil homens, né? E o Sérgio é uma das pessoas que vai ser escolhida, enfim, com muito critério para tornar possível essa operação, que era uma operação de três tipos, de fazer três coisas. Primeiro, estabilizar o país, né? Quer dizer, acabar com a guerra civil. Segundo, realizar eleições. Terceiro, promover os direitos humanos e proteger as pessoas. O Sérgio, através de um diálogo com todas as partes, através da sua enorme capacidade de entender os outros, conseguiu fazer conseguiu o impossível, o que parecia impossível naquele momento, que era um acordo com o Khmer Vermelho para permitir a volta dos refugiados para suas comunidades. A característica mais determinante na missão UNTAET, que era o nome da missão no Timor-Leste, é que era uma missão onde o Sérgio Vieira de Mello, que era o título dele é representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, ele tinha as mesmas funções de um chefe de Estado. East Timor will have an elected representative body working for the people to frame a constitution that is of the people. This is a momentous achievement. Democracy looks to be in a very healthy state indeed. O Timor, em 2002, se tornou um Estado independente, democrático, com problemas, como todos os Estados têm, e membro da ONU. E o Sérgio, digamos que com esse êxito, né, ele se coloca como uma das poucas pessoas no sistema que estão acima de qualquer suspeita. Você pode mandar para qualquer tipo de tarefa que você sabe que pode confiar que vai funcionar. Declaração dos Direitos Humanos, artigo 21. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Você não vai viver num país completamente democrático se você não tiver direitos humanos respeitados. E direitos humanos não podem ser respeitados se não houver democracia. Em 2003, está se discutindo na ONU o que fazer com o Iraque, porque o Iraque pode vir a estar apoiando o terrorismo internacional ou pode vir a ter armas nucleares ou químicas ou biológicas. I have asked Mr. Sergio de Mello to serve as my special representative. He will lead the UN effort in Iraq for the next 4 months. Artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. I have thus spent the past weeks traveling the country and meeting with a wide array of Iraqis politicians, civil society leaders, lawyers, spiritual leaders, doctors, journalists, artists, and human rights activists. From my preliminary discussions, a number of consistent themes emerge. First, they want to see themselves back at the helm of their country. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O governo americano, com o apoio de alguns outros países, membros da ONU, efetivamente invade o Iraque em março de 2003 e em poucos meses o Iraque está imerso numa guerra civil. O governo de Saddam Hussein caiu, mas não se estabeleceu um governo pós-invasão. Então, quem que poderia fazer essa tarefa quase impossível de tornar o Iraque um lugar melhor num período em que a própria ONU está sendo repudiada no Iraque, por boa parte da população? E isso incomodou a todos, porque incomodou as autoridades americanas, que de fato não queriam nenhum diálogo com ninguém, e incomodou também os que, do lado iraquiano, que também não queriam nenhuma tentativa de diálogo, porque já que estavam intencionados a partir para uma
tentativa de solução violenta. The representative of the UN, Sergio de Mello, was there in the compound when this truck bomb detonated right below his window. We still don't have any confirmation about the extent of the injuries. We're still searching out more information about that. O atentado, infelizmente, tirou a vida de pessoas importantes do trabalho humanitário. Mas provou que nenhuma bomba, nenhuma violência é capaz de destruir a vontade e o legado desses indivíduos. As ações, os valores e os ideais desses homens e mulheres viverão para sempre nas atitudes de quem acredita que é possível mudar a nossa história. Ter o nome Sérgio Vieira de Mello como patrono da nossa escola assim, já é meio caminho andado para trabalhar os valores humanos, porque tudo que é referente a ele nos remete à cultura da paz, à honestidade, à solidariedade que ele praticou. O Sérgio Vieira de Mello, ele confiava muito que a educação era libertadora. Eu acredito muito que a educação tem um papel essencial na formação do indivíduo. Se a gente fizer um pouquinho onde moramos, na escola, na universidade, no trabalho, eu acredito que a gente possa causar também boas mudanças e, seguindo esses referenciais, que são grandes referenciais, a gente possa fazer uma trajetória também bonita, uma trajetória de valor, né? Os grandes homens e as grandes mulheres, né, que, enfim, são os nossos paradigmas de valores, eles não morrem. Eu acredito que o seu legado, os seus artigos, os seus diálogos, eles ficam e eles inspiram, né? Inspiram as gerações vindouras. Quem sabe teremos no futuro outros jovens cariocas que poderão dar uma contribuição tão grande como aquela que o Sérgio deu para a organização. Um ser humano tem o direito de viver com dignidade, igualdade e segurança. Não pode haver segurança sem uma paz verdadeira. E a paz precisa ser construída sobre a base firme dos direitos humanos. Após o atentado em Bagdá, a ONU, em 2008, estabeleceu o dia 19 de agosto como data oficial do Dia Mundial da Ação Humanitária.